Então hoje estão comemorando no mundo todo 70 anos do Estado de Israel. Só que hoje eu vou contar para vocês uma história que poucos conhecem. Quem foi a pessoa que possibilitou que isso acontecesse? Uma história pouco divulgada. Vamos lembrar um pouco da história. O povo judeu, infelizmente, passou pelo Holocausto. Acabou o Holocausto, tinham sobreviventes e começaram a procurar um lugar para ter um Estado judeu para poder se defender. Começaram pressões para o governo britânico, que estava dominando Israel, na época Palestina, para aceitar 100 mil judeus, e eles se recusaram. E começou o lobby, começou as guerrilhas, começou toda a pressão, até que os britânicos falaram: nós estamos fora disso, vamos passar o problema para a ONU. 15 de maio de 1948, nós saímos e a ONU assume. Não vamos entrar em todos os detalhes, ou vocês sabem, ou vocês podem pesquisar sozinho, mas um detalhe importante é que na ONU eles precisavam do apoio dos Estados Unidos, potência mundial. Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? Harry Truman. Ele entrou em 1945, logo depois do Holocausto. Ele, pessoalmente, era a favor. Até ele, como senador, um ano antes, ele fez uma campanha muito forte pelos judeus, pelo povo judeu, falando que eles precisam de apoio a tudo que eles sofreram. Só que em 1945, como presidente, a situação já era bem diferente, porque ele sofreu uma oposição muito forte dentro do seu governo. O chefe de secretário de Estado, General George Marshall, ele era o principal oponente. E ele falou o seguinte: presidente, se você apoiar o Estado judeu, eu vou pedir demissão e vou avisar todo mundo por que eu estou saindo, e eu não voto em você na próxima eleição. Então, pressão muito forte num presidente. E basicamente, todos acabaram indo atrás desse Marshall e deixando o Truman isolado, apesar de ser o presidente, mas ele não conseguia fazer muita coisa sozinho. O líder sionista Chaim Weizmann, já com idade, decide ir para os Estados Unidos tentar falar com o presidente. Ele pede uma audiência com o presidente e o Truman recusa. A liderança judaica tinha influência, tentou de todos os lados, mas o presidente falou: não vou receber ninguém. E todo mundo achou: acabou, não tem mais o que fazer. A gente tentou de tudo, falou com todo mundo, acabou. Infelizmente, a ideia era boa, mas nós não temos apoio e o presidente dos Estados Unidos não vai nos ajudar. A gente entende a situação dele, mas acabou. Truman, quando jovem, ele serviu no exército americano, foi capitão na Primeira Guerra Mundial, e ele tinha um colega no exército que se chamava Ed Jacobson, um judeu. E esses dois ficaram muito amigos no exército. Eles jogavam poker juntos, fizeram muito dinheiro com o jogo, $15 mil na época, muito dinheiro, e abriram uma empresa, um negócio juntos com esse dinheiro que eles ganharam. Então eles fizeram uma sociedade, abriram lá nos Estados Unidos uma loja. Querem saber o nome da loja? Truman and Jacobson Gents Furnishings. Eles abriram uma loja no nome dos dois e provavelmente eles não tinham muita experiência com o negócio. Eles tinham capital, mas não sabiam como gerir. Em 3 anos eles se tornaram devedores e dívidas enormes, mas eles foram pessoas honestas. Em vez de abrir falência, eles resolveram que eles iam pagar todas as dívidas. O Truman foi para a política e sobrou para Jacobson cuidar do pepino. Demorou 12 anos para esse Jacobson conseguir pagar todas as dívidas, mas ele pagou centavo por centavo. E o Truman respeitava muito
esse seu amigo por tudo que ele fez e continuaram amigos íntimos. Tanto é que, apesar do Truman ter se tornado presidente dos Estados Unidos, o Jacobson não precisava marcar com o secretário, com ninguém, ele simplesmente chegava e entrava para falar com o presidente. Mas eles nunca falaram de política antes. Mas Jacobson decidiu que ele vai fazer alguma coisa. Ele entra: senhor presidente, você me conhece, sabe que eu não sou um diplomata, mas eu tenho uma coisa muito importante para te pedir. Truman ficou muito sério, bateu as mãos na mesa e falou: por favor, Ed, não me peça isso. Não me peça isso. Eu não quero te falar não, eu nunca te falei não, então não me peça. O Jacobson não esperava por essa reação. Ele começou a chorar. E aí o Truman continuou: como você tem coragem de fazer isso comigo? E o Jacobson, assim, quase sem voz, mas ele tinha que falar. Ele falou: Harry, você tem que me fazer esse favor. Chaim Weizmann, ele já está muito velho, ele está doente, ele viajou de longe para vir falar aqui com você. Me faz esse favor, recebe ele. É só alguns minutos, me faz esse favor, favor pessoal. O Truman ficou em silêncio, se virou, foi para a janela. E de repente ele vira a cara novamente, com raiva. E ele falou: você não tem direito. Você não tem direito de me pedir isso. Mas sabe o quê? Eu vou ver o Chaim Weizmann. Pode falar que eu vou receber ele. Weizmann conseguiu convencer o presidente. E as palavras dele foram o seguinte: falou: você tem agora a oportunidade do século, de todos os séculos. Esta é a coisa moral a ser feita. Você tem que se manter firme e o seu nome vai para a história, para toda a eternidade. E o Weizmann realmente impressionou o Truman e ele falou: com o apoio da ONU, sem apoio da ONU, os Estados Unidos está reconhecendo imediatamente o Estado de Israel. Assim que o Weizmann saiu, o Truman ele liga para Austin, que era quem estava discursando na ONU naquele exato momento. Ele estava exatamente falando que os Estados Unidos não apoia o Estado de Israel. E de repente, no meio do discurso, ele recebe um bilhete, uma ligação importante. O presidente está ligando, tem que parar o discurso no meio. Ele parou o discurso, ele volta do telefonema e ele fala o seguinte: o presidente Truman acabou de me instruir que os Estados Unidos vai aceitar e nós estamos reconhecendo o Estado de Israel. Então, o David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, ele declarou então a independência e 11 minutos depois o governo americano reforçou isso e ficou reconhecido pelos Estados Unidos como esse governo provisório, como a autoridade máxima no Estado de Israel. A quem devemos então a independência? A grande liderança? A todos? Várias circunstâncias. Mas tem uma pequena história, um pequeno ato que mudou toda a história. Se não fosse um homem, Ed Jacobson, que tivesse a coragem de colocar em jogo, talvez a amizade dele, mas ele for firme e ele conseguiu convencer o presidente dos Estados Unidos. Este é o poder de um único ato. Muitas vezes nós temos certeza que a situação está perdida. Todos tinham desistido. Mas Ed Jacobson falou: eu vou pelo menos tentar. E a tentativa dele surtiu o efeito que nós temos até hoje. Uma vez, um jovem, um hippie, estava andando nos Estados Unidos, no meio da rua, em Los Angeles. E quem já foi para os Estados Unidos, nas grandes cidades, sabe que o Chabad tem os seus emissários, seus shluchim, ou seus bachurim, os jovens na rua,
perguntando, are you Jewish? Você é judeu? Já colocou tefilin? Tem as velas de Shabbat? E ele foi parado por um desses jovens, are you Jewish? Já colocou tefilin? E ele ficou muito bravo. Falou, sim, sou judeu. E daí? Quantos anos você tem? Que vergonha, você vem me perguntar da minha vida particular. E começou a brigar com ele. Xingou ele e foi embora. Depois, no caminho, ele começou a pensar, por que eu me exaltei tanto? Por que eu fiquei tão nervoso? No final das contas, o que ele fez? Ele perguntou se eu sou judeu. Perguntou se eu quero colocar tefilin. Ele queria que eu fizesse uma coisa que ele considera importante. Por que eu fiquei tão nervoso? Então ele começou a avaliar. Falou, eu acho que isso daqui está mexendo muito forte comigo. Ele foi para uma loja judaica e pediu para ver o que era o tal do tefilin. Comprou o tefilin e começou a colocar o tefilin todo dia. Não sei exatamente como, mas ele foi parar em Israel. Foi para o Kotel. E lá no Kotel, logo na entrada, na parte dos homens, do lado esquerdo, tem lá uma mesa com vários tefilin e tem sempre bastante gente, voluntários, perguntando se a pessoa quer colocar tefilin. E lá é o lugar onde mais se coloca tefilin, onde o Chabad coloca mais tefilin no mundo todo, o tempo todo tem gente entrando e eles estão oferecendo esse serviço. Esse jovem viu isso, falou, foi graças a esta ação que eu comecei a colocar tefilin que está me fazendo tão bem. Então eu vou ser voluntário também. Ele foi lá, não precisa se inscrever para nada, ele simplesmente entrou lá e começou a perguntar para as pessoas, quer colocar tefilin? E ele virou o colocador de tefilin. Um dia ele estava lá colocando tefilin e estava bastante cheio, muita gente, e ele viu que tinha uma senhora lá no canto, senhora já de idade, parada, olhando, e ela não tirava os olhos dele. E aí ele se aproximou, falou, posso ajudar a senhora? Aí ela pergunta, qual movimento judaico você faz parte? E ele ficou perdido, ele nunca parou para pensar nisso. Ele nunca fez parte de nenhum movimento. Mas ele estava lá fazendo um trabalho junto com o pessoal Lubavitch. Então ele falou Lubavitch. Aí ela agradeceu e foi embora. Semana seguinte, a central do Lubavitch nos Estados Unidos, em Nova York, recebe um telefonema. Uma senhora viúva de Flatbush pediu para os jovens virem lá buscar, que ela tem muitos livros judaicos para doar para a biblioteca. E eles foram, 2 jovens foram lá na casa dela e encontraram uma coisa impressionante, uma biblioteca muito grande e de muita qualidade. Livros em todos os cantos. E aí ela explicou que o marido dela era um grande estudioso. Ele tinha toda essa biblioteca, mas ela não tem mais, o marido faleceu, ela não tem mais o que fazer com esses livros, para ela não tem uso. Então ela queria dar para algum lugar que fosse usar. E aí perguntaram, mas por que você decidiu dar para a gente? A senhora não faz parte do nosso grupo, por que justamente a gente, nos Estados Unidos você tem centenas de sinagogas? A senhora mora em Flatbush, pediu alguém de Crown Heights? Ela falou, e ela contou a história do Kotel, daquele jovem. Ela falou, fiquei tão impressionado com o trabalho que eles estavam fazendo, e eu perguntei qual grupo que era, e eu resolvi então dar para esse grupo. E aí foram juntar os pontos e descobriram que era aquele jovem. Uma ação gerou outra ação, e aquele jovem lá que perguntou lá em Los Angeles, com certeza ele foi dormir meio perturbado aquela noite. Que alguém xingou ele, mas ele não sabe que foi aquilo que gerou aquele tefilin, que ele foi colocar tefilin nas outras pessoas, que depois vieram os livros. Então uma mitzvah gera outra mitzvah. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Você, todos nós, podemos fazer a diferença. Como que eu posso fazer a diferença num mundo ou numa sociedade, vamos falar corrupta, mas num ambiente hostil? Como que eu posso ser o ponto de luz, se eu pelo menos considero aqueles que estão em volta de mim, ou alguns que estão em volta de mim, não uma boa influência? Então eu gostaria de analisar com vocês o que eu acabei de contar, essa história desse jovem, ou desses jovens que estão no meio da rua perguntando se você quer colocar tefilin. Vamos parar para pensar
Que coisa mais revolucionária o Rebbe fez. O que aconteceu? O Rebbe percebeu que o povo judeu tinha esquecido da mitzvah de Tefilin, entre outras. O que faria qualquer estudioso ou líder, mesmo um líder prático? Quais seriam as suas ações? Então, é só você observar o que o governo faz ou qualquer outro faz. Quando você quer tomar uma ação, então você vai montar um comitê, vai fazer uma reunião, outra reunião, aí você vai fazer, vai montar a equipe de marketing, aí depois tem que supervisionar o marketing, depois tem que ter a distribuição, aí você tem que fazer palestras, tem que toda uma campanha para conseguir implementar alguma coisa na prática. Uma história à parte, outro dia eu posso contar para vocês como que a diretoria da Coca-Cola Mundial foi consultar o Rabat como que se faz marketing. Mas isso aqui é um tema à parte. Então, voltando, qualquer organização, qualquer líder, ia tomar esses passos e vocês podem imaginar quais são os passos até tomar corpo, uma campanha até influenciar as pessoas. O que o Rebbe falou? O judeu não está colocando tefilim? Vai na rua, pergunta para ele, você quer colocar tefilim? E sabe o que? Funcionou. Hoje, graças a essa campanha, milhares de pessoas colocam tefilim. O que eu quero falar aqui é o seguinte. A estratégia do Rebbe, que o Rebbe nos ensinou, é a seguinte. O judaísmo é prático. E na vida nós temos que ser práticos. O mundo está escuro. As pessoas não sei. E assim por diante. Você começa a falar de todo mundo e de todos. E na prática, o que você ganhou? Dor de cabeça. Fica preocupado, inseguro, inquieto. Eu comentei aqui no Shabbat que o peixe kasher, ele tem 2 sinais. O peixe kasher, ele tem escama, ele tem barbatana. Diz o Talmud que um peixe que tem escama, ele tem barbatana. Todo peixe que tem escama tem barbatana. Mas nem todo peixe que tem barbatana, ele tem escama. Assim que diz o Talmud. O que isso nos ensina na nossa vida? Para eu ser kasher, quer dizer, para eu estar no bom caminho, eu preciso ter escama e ter barbatana. A barbatana, ela é aquilo que, aquela ferramenta, vamos chamar assim, que permite o peixe nadar contra a correnteza. Assim diz o Talmud. Para você ser kasher, você tem que ser firme para nadar contra a correnteza. Mas você também precisa ter escamas. As escamas, espiritualmente falando, são comparadas à proteção espiritual que nós criamos através das nossas mitzvot. Através das nossas ações, nós criamos escamas. E através da coragem, nós colocamos para frente as nossas convicções. Diz o Talmud, todo que tem escama, tem barbatana. Todo que tem mitzvot, ele vai ter coragem. Agora, nem todo aquele que vai contra a correnteza é kasher. Então, sem crítica a ninguém, simplesmente um pensamento meu. Eu vejo muita gente perdendo tempo, lutando contra aqueles que lutam contra a gente. Então, o judaísmo se definiu em lutar contra a correnteza. Então, eu vou falar, conseguir provar, eu vou ser o primeiro a mostrar que aquele político falou mal de Israel. Eu vou conseguir demonstrar que isso daqui é antissemitismo. Eu vou ficar falando mal dos antissemitas. Eu estou lutando contra a correnteza e, na prática, estou perdendo meu tempo precioso. Porque 99,9% ou mais das pessoas não vai mudar nada, sinto dizer, não vai mudar nada a opinião deles. Não vai diminuir o antissemitismo e não vai ajudar o governo de Israel a tomar as decisões. Então, se você for igual o Jacobson, que é amigo do presidente, se você for amigo do Bibi, se você conseguir fazer a diferença, a tua opinião, ótimo. Agora, simplesmente postar no Facebook, o que está acontecendo? Eu estou gastando meu tempo precioso em vez de trazer luz usando apenas a barbatana. Então diz a Torá, nem apenas ter barbatana não é um sinal de kasher. Eu tenho que preocupar em colocar as escamas. Se eu tiver as escamas, automaticamente eu vou fazer a diferença. Então voltando agora para a prática. Se eu falar mal do meu vizinho, não vai resolver nada. Agora, se eu for um bom exemplo, o
Quem sabe meu vizinho melhore. Eu falei, esse meu vizinho não me cumprimenta. Então cumprimenta você ele primeiro. Quem sabe ele vai começar a cumprimentar. Então, a mensagem de trazer luz para a escuridão é tome ação. As pessoas não estão colocando tefilim? Pergunta, quer colocar tefilim? Isso foi em 1967. Depois, logo, isso aqui foi um pouco antes da Guerra dos 6 Dias, que o Rebbe disse que isso ia trazer proteção, luz para Israel. O Rebbe sempre enfatizou isso. Está preocupado com Israel? Não adianta ficar postando dos anti-Israel, ou anti-sionistas, ou anti-semitas. Traz luz para o mundo. Faz mais uma mitzvah, faz uma coisa positiva, e assim você está trazendo luz e ajudando os soldados. Quem está lá em Israel pode ser um soldado, vai lutar. Agora, ficar comentando não vai ajudar. Não é uma crítica, apenas para a gente parar para pensar o que realmente faz diferença no mundo. De uma forma prática, eu, tomando a iniciativa, eu faço a diferença no mundo. Que nem aquele jovem, ele tinha um sonho de mudar o mundo. Como todos os jovens, a maioria dos jovens, eles, quando bem jovens, fazem aqueles planos, e ele sabe como resolver a política do país, ele sabe como resolver o mundo todo. Depois ele amadurece um pouco. Então esse jovem, ele percebeu que mudar o mundo seria impossível. Então ele resolveu que ele ia mudar o seu país. O mundo todo não dá, mas meu país, eu tenho conhecimento suficiente e força para mudar meu país. E aí ele amadureceu mais um pouco, caiu na real e viu que ele não ia mudar o país. Então ele resolveu que ele ia mudar a cidade dele. E vocês já entenderam a ideia? Resumindo, ele passou para o prédio, para a família. Depois ele percebeu que ele não ia conseguir mudar ninguém. Falou, sabe o quê? Eu vou mudar a mim mesmo. E quando ele mudou ele mesmo, isso mudou a família dele, que mudou a vizinhança, e eventualmente pode mudar o mundo todo. Então essa é a nossa mensagem de prática judaica. Colocar na prática o bem. Fazer o certo, independente que os outros fazem errado. Uma vez um jovem reclamou para o seu Rebbe, falou, Rebbe, não dá. Aquele pessoal não presta. Eles só falam besteira. O Rebbe falou, a culpa é sua. Falou, como a culpa é minha? Você não está junto com eles? Então, por que você não vai lá e fala uma coisa boa? Eles estão falando besteira porque não tem ninguém para falar uma coisa de conteúdo. Então, vai lá e faz a diferença. Se torne um líder. Ah, mas eu tenho vergonha. Se torne um líder. Você tem a capacidade total em fazer a diferença. Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Então, todo dia de manhã eu acordo e falo Modéani, agradecendo que Deus confia em mim. Porque se eu nasci, se eu estou vivo mais um dia, quer dizer que Deus me acha importante para esse mundo. Então, se eu sou importante, eu devo fazer a minha parte. Mas agora eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa que eu escuto, de certa forma, uma confusão na cabeça das pessoas. O que significa fazer o bem? O que quer dizer uma mitzvah? Mitzvah é ajudar a velhinha a atravessar a rua? Também. O que mais? Mitzvah é um mandamento divino. Mitzvah é um mandamento divino. Mandamento divino. Então essa palavra é muito pesada. Um mandamento divino para o homem. Então o homem tem que obedecer a Deus por quê? Porque Deus criou o mundo, então você tem que me obedecer. Então, de certa forma, as mitzvot seriam um teste de obediência, podemos falar assim? Gratidão? Não. Como eu agradeço a Deus colocando o tefilim? O que tem a ver gratidão com o tefilim? É um teste de fé, né? É um teste de fé? É. Então Deus ele quer falar, eu quero ver se esses seres humanos vão me obedecer. Para mim é uma obrigação. Uma obrigação? É, Justiça? porque é o certo, né? Pode. As mitzvot são uma maneira de você se conectar com a Hashem. Muito bom, dá para ver que ele estudou na Yeshiva. Então, primeira forma, todas as respostas estão certas, só que a gente tem níveis e é importante saber os níveis, porque se fica naquela questão de obrigação, chega uma hora que você cansa. Então tá bom, Deus quer, mas eu não quero. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha vida. Então, de certa forma, ele me criou, tá bom, obrigado. Eu falo para ele obrigado uma vez por dia, mas não preciso o dia inteiro ficar obedecendo ele. Então, se eu ver como mandamentos, então chega uma hora que eu posso
falar que está pesado na minha vida. Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho mais o que significa uma mitzvah. Então, mitzvah é um mandamento divino, sim, mas qual que é o objetivo da mitzvah? Conectar a Deus. Foi isso que você falou? Um meio de conexão. Quer fazer o bem, né? O que quer dizer fazer o bem? Então, Você praticar o bem. colocar tefilim, que bem você faz? Deve ser um bem que Então, eu por isso não que estou vendo, ou oculto talvez. Ou você está fazendo um bem a si próprio que você vai se sentir melhor. E aí Então, você vai poder fazer o bem. Então, ótimo. Então você fala que o tefilim me faz bem. Isso. Então com isso eu vou poder praticar o bem. Então seria igual me alimentar Para poder ter forças. Sim, mas a mitzvah é muito mais do que isso. A mitzvah, a gente acabou de escutar, que é um meio de conexão. Então imagina que você quer falar com Bill Gates. Pode ser? Então você decidiu que você quer ficar amigo dele. Então você vai lá e compra um relógio de ouro e quer entregar para ele de presente. Ele vai te receber? Não. Ele não precisa do teu relógio, ele não precisa da tua amizade, não precisa de nada. Mas se o Bill Gates, por algum motivo, resolver vir passear aqui no calçadão, e ele está com sede, e você trouxer para ele uma água de coco, ele vai te agradecer. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas se ele está precisando, ou se ele abriu o canal, tem uma abertura, então você cria conexão. Então, isso é até um ponto interessante, que as pessoas falam, eu tenho o meu judaísmo. Então, o meu judaísmo seria igual eu falar, eu tenho a minha forma de te agradar. É igual aquele marido que traz de presente para a esposa no aniversário uma furadeira. E ela fala, eu não gostei. Como você não gostou? Eu adoro furadeira. Então, o que eu gosto, eu te obrigo a também gostar. Então eu falo, Deus, como que você não gosta disso? Essa é a minha forma de te agradar. Interessante. Mas tem que ver, talvez a gente fala muito e não escuta. Então talvez vamos parar para escutar o que Deus está falando que me deixa, não que deixa feliz. Quais são os canais de abertura para de conexão com Deus? Então as mitzvot são os canais para se conectar com Deus. As pessoas falam, mas eu não gosto disso, não me agrada, eu não concordo, todas aquelas frases que são criadas. Então, na realidade eu decido. Então, meu professor uma vez contou que um aluno começou a fazer muitas perguntas no meio da aula, e aí falou, eu quero te responder todas essas perguntas, mas agora vai atrapalhar a aula. Você pode me ligar mais tarde? Ele falou, tá bom, então me passa teu número. Aí ele deu o número dele, e o aluno falou, não gostei do teu número. Em vez de 7, vou colocar 8. Falei, tá bom, pode colocar 8, mas você não vai conseguir falar comigo. Então, ele trouxe esse exemplo como as mitzvot, essa mitzvah não me agrada. Então, Deus falou, se você quer me ligar, o número é fácil, dá para decorar. 613. 613, você liga para Deus. São 613 mitzvot. Com isso, você tem o canal de conexão direto com a Hashem. Mas ainda, essa explicação não está perfeita. A mitzvah, explicamos como mandamento, explicamos como um meio de conexão, significa que existe eu, existe Deus, existe algo que nos conecta. Então, eu, água de coco e o Bill Gates. Então, água de coco não tem nada a ver com a nossa conexão. É um meio, certo? Diz a Kabbalah, e diz o Tânia, mitzvah vem da palavra de tzafta. Mitzvah não é um meio de conexão, é a própria conexão. Então, quando eu quero me conectar a Deus, o que eu faço? A mitzvah. Porque a mitzvah é Deus. Então, nós vamos agora estudar um pouquinho mais profundo, que onde eu encontro Deus? Dentro das mitzvot. Então, agora, muito mais do que o mandamento, a obediência, a melhor coisa para a minha vida, que você falou que faz um bem, o que nós mais queremos na vida é estar bem com nós mesmos. Então, tudo que a gente procura, todos os tipos de diversões ou distrações, são uma espécie de uma tentativa de tentar se sentir bem consigo mesmo. Por que não adianta? Porque nossa sede é espiritual. A nossa alma, ela precisa de um alimento que atenda a alma. Se a alma, por definição, é infinita, como nós já estudamos, tudo que for finito não vai atender e não vai saciar a alma.
Então, por exemplo, a arte, a música, de certa forma, elas são mais refinadas do que um prazer material físico. Você pode achar que elas estão te levando para um nível mais elevado, mas elas também são finitas. Por exemplo, nós temos 7 notas musicais. Por mais talentoso que você for, você não vai conseguir fazer oitavas, que são elevações dentro das próprias 7 notas. Mas nós não temos como fazer mais de 7 notas. Quando Mashiach chegar, acredito que nós vamos chegar na 8ª nota. Vai ter a 8ª nota. Mas tudo é limitado. O que é ilimitado? Deus. Então, eu preciso de Deus para poder acalmar a minha sede. Como diz o profeta, quem está com sede vai tomar água. Obrigado, não precisa do profeta para me falar isso. Mas o profeta está falando, você está com sede espiritual, você precisa de água, precisa de Torá. Então, as mitzvot não é apenas um meio de conexão com Deus, é o próprio Deus. Então, por isso que quando eu faço a mitzvah, eu me sinto bem. Não existe uma pessoa que fica se sentindo mal de ter feito uma mitzvah. Depois de muitos prazeres e diversões, você sente um vazio e se sente mal. Mas depois de uma mitzvah, você sempre se sente bem. Porque essa mitzvah, ela está atendendo a necessidade interna. Então, a mitzvah é Hashem. Nós traduzindo a palavra mitzvah, o que quer dizer? Mitzvah traduza como conexão. Conexão. Conexão a Deus. Na realidade, as duas traduções estão certas. O que Elias falou, mandamento, está certo. Ani metzaveh otcha, eu estou te ordenando, está certo. Mas, no sentido mais profundo, Seria a vontade de Deus, né? seria mais do que a vontade de Deus, seria Deus. Seria Uma Deus. coisa muito forte. Vamos entender, a Kabbalah, ela chama as mitzvot de órgãos. Então, imagine o nosso olho. Nosso olho é um órgão. O olho enxerga? Não é o olho que enxerga, é a visão, Amém. é a força da visão que passa pelo receptáculo, que seria o olho. Então, é chamado de luz e recipiente, luz e receptáculo. Então, entenda que o receptáculo propício para a visão é o olho. Se for no ouvido, não vai adiantar. É a audição, é no ouvido. Então, cada órgão tem as suas propriedades que elas permitem usar da melhor forma aquela força. Então, você tem a força da visão, que ela vem da alma, e você tem o órgão físico. A mitzvah são chamadas de órgãos de Deus, porque cada mitzvah tem aquela energia propícia, específica de Deus. E tem muito a ver com a nossa vida, porque os homens têm 248 órgãos. Nós temos 248 mitzvot positivas. Então, cada órgão de Deus está correspondente a um órgão nosso. E a força vital de um órgão nosso é as mitzvot. E por isso que, não é qualquer um que sabe, mas um Rebbe ele pode identificar e mostrar para a pessoa qual que é... Mostrar não. Alertar a pessoa, essa doença que você está tendo, esse problema nesse órgão está correlacionada com essa mitzvah. Então você deve dar mais ênfase a essa mitzvah para proteger esse órgão. Então, exemplo, para os olhos, é dito para tomar cuidado com Kiddush e com Avdalá. E depois da Avdalá, colocar os dedinhos do vinho no olho. E assim por diante. Tem várias mitzvot. Você vê que tem várias histórias, inúmeras histórias de pessoas que foram pedir brachá para o Rebbe de saúde, e para cada um, tem as coisas clássicas, que é revisar Tefilin Mezuzot, mas para cada um ele falar uma mitzvah diferente. Não era para todos a mesma mitzvah. Então, tem uma mitzvah relacionada com cada órgão. Na dúvida, faz todas as mitzvot. Está escrito no Talmud, Achash Beroshó e Asok Batorá. É dito que aquele que está com dor de cabeça vai estudar a Torá. Aí a pessoa falou, mas eu estudei e não resolveu. Falou, tem que saber a parte da Torá que está relacionada à cabeça. Porque que nem tem as mitzvot, que tem cada mitzvah ligado com órgão, assim também existe dentro da Torá, tem várias partes e vários níveis da Torá que cada uma atende a uma necessidade. Mas não é por isso que a gente cumpre mitzvot. Isso daqui é um ganho secundário. Então, já que faz bem para a minha alma, automaticamente faz bem para o meu corpo também. Então, eu vou me sentir bem. Isso daqui é
é uma recompensa, vamos chamar assim, é um benefício extra do verdadeiro motivo de cumprir as mitzvot. Então nós contamos daquele marido que trouxe para a esposa uma furadeira. E aí a esposa teve que explicar para ele com um jeito que não é exatamente o que ela gostaria. E aí ele ficou um pouquinho mais esperto, ele foi conversar com os amigos e descobriu que as mulheres gostam de joias. E aí ele foi na loja, comprou solitário, foi lá e comprou uma bela joia, só que ele não se deu o trabalho de tirar o preço, tirar a embalagem. Ele pegou, jogou lá na mesa e deixou lá na mesa. A mulher ficou feliz? Mas ela ganhou a joia. O que faltou? Faltou a embalagem, o cartão, dar com carinho. Essas etapas acontecem também no nosso relacionamento com Deus. Então nós falamos que falar para Deus que eu vou te servir do meu jeito, então seria igual eu dar a furadeira. Então eu resolvi então começar a cumprir as mitzvot. O primeiro passo é cumprir. O primeiro passo é dar a joia. O primeiro passo é fazer o que o outro quer. Mas se eu fizer isso sem intenção, sem kavaná, sem ter aquele amor, então é chamado uma ação seca. Como diz o Zohar, seria igual a um corpo sem alma. O corpo está lá, mas falta a alma. A alma do negócio. Então está faltando a vibração. Então, o melhor de tudo é eu fazer as mitzvot com amor. Mas se eu não conseguir ainda despertar aquele amor todo, pelo menos colocar na prática. Então, tua esposa te pediu um copo d'água, mas eu não estou sentindo agora vontade de trazer o copo d'água. Não precisa sentir vontade nenhuma, vai lá e traz o copo d'água. Então eu não estou hoje a fim de colocar o tefilim. Ninguém perguntou. Vai lá e coloca o tefilim. Porque se eu entendi a importância disso, eu valorizo o relacionamento, valorizo a conexão, então às vezes eu vou me forçar. Não tem nada errado de forçar. Então a pessoa fala, não, eu estou sendo hipócrita. Então o marido que traz o copo d'água sem estar sentindo vontade de trazer, ele é hipócrita? Talvez seja, mas é uma hipocrisia obrigatória e positiva. Então, nem todo dia eu estou a fim de fazer mitzvot ou a fim de fazer essa mitzvah, porque nós temos a nossa grande alma animal, que ela está sempre nos atrapalhando. Então não é nenhuma novidade que eu não estou a fim. A novidade é estar a fim. É muito preocupante. Se você está muito com vontade de fazer mitzvah do dia todo, isso é preocupante. Alguma coisa está errada. O Yetzirah está armando alguma. Agora, se eu não consigo, é difícil, tenho que lutar, tem resistência, é um bom sinal. Significa que eu estou no bom caminho. Dois senhores estavam dividindo o mesmo quarto no hospital. Um estava perto da janela e outro estava perto da porta. Aquele que estava perto da janela, ele conseguia pelo menos se levantar um pouquinho na cama. E o outro, coitado, ficava deitado o dia todo olhando para o teto. E aquele senhor que estava lá olhando para o teto o dia todo, falava para puxar a conversa. Coitado, não tinha o que fazer. Não sei se tinha televisão no quarto. E aí ele começava a conversar. E o outro falou, sabe o que? Eu vou animar esse homem. Ele sentou na cama dele, olhou para a janela e começou a descrever para o colega o que ele estava vendo. E ele tinha aquele poder de descrever as cenas nos mínimos detalhes. Olha o passarinho que ele está agora lá em cima do galho. Falava da vegetação, das pessoas. E para aquele homem eram os poucos momentos de vibração, de alegria que ele tinha naquele dia. E começou a se tornar uma rotina. Toda tarde, o homem perto da janela contava para outro homem tudo o que ele estava vendo pela janela. Passaram-se algumas semanas. Infelizmente, aquele homem perto da janela faleceu. E aí o homem, quando viu que era o momento apropriado, pediu para a enfermeira se ele podia mudar para a janela. Quando ele chega, com muita dificuldade, na outra cama, ele se apoia com dores,
Ele chega, olha para a janela e ele vê um muro de 10 metros preto. Ele pergunta para a enfermeira: cadê toda aquela paisagem? Eu sinto te informar, disse a enfermeira, mas aquele homem era cego. Talvez ele queria te trazer um pouco de esperança. Quantas vezes nós temos a oportunidade de trazer um pouco de luz para o próximo, mas eu não estou sentindo, eu não enxergo essa luz. Não é porque eu não enxergo essa luz que eu não posso ajudar o outro a ter um pouco de luz. E essa mensagem forte, que eu posso fazer a diferença. Então, apesar que o mundo está escuro, pode ser que eu não enxergue nenhum ponto de luz, mas eu tenho a luz interior. E se eu colocar essa luz para fora, mais cedo ou mais tarde, esses pontos de luzes vão aumentando, até que, se Deus quiser, em breve, nós vamos ter a luz no mundo todo, com a vinda de Mashiach, seja em breve. Amém. Amém.